E também será o Dia das Mães. Depois do culto da manhã, você vai tomar um café aqui, o café das mães. Cafézão gostoso. Amém, gente? Amém. Se você puder trazer um prato, bolo, para todo mundo confraternizar, traga, vai ser muito bom. E traga como sempre você traz, aquele farto mesmo. Para todo mundo comer. É bênção. Amém, gente? Amém. Irmãos, vamos estudar a palavra. Nós temos aprendido nesses dias tantas coisas boas no culto de quarta-feira. O Senhor Jesus nos ensinou aqui algo muito importante em Joel capítulo 2. Quando o povo de Deus estava em crise, uma crise muito grande, muito feia, e o Senhor Deus então falou para o profeta: diga para o povo que eu vou enviar o trigo, eu vou enviar o mosto e vou enviar o azeite. E nós aprendemos aqui que são três coisas importantes para a gente superar a crise. Número 1, o trigo, que representa o pão. Número 2, a alegria, que é representada pelo vinho ou pelo mosto. E número 3, o azeite, que representa a unção. Sem essas três coisas a gente não consegue nunca superar a crise. Pão, vinho e azeite. E até já postei ela também no YouTube. Depois, quando você tiver um tempinho, entra lá no canal da igreja, no YouTube, Comunidade Cristã Apacentar, e você vai lá ver. Essa mensagem está postada lá: alimentos para superar a crise. Mensagem boa. Bom, hoje nós vamos partir para uma mensagem que fala sobre a importância da gente não olhar para trás. Nós já aprendemos e sabemos que o passado não volta mais, né? O presente tem que ser vivido de forma intensa, e o futuro pertence a Deus, mas é importante que nós plantamos no presente e reflete no futuro, porque a Bíblia Sagrada é clara: tudo como plantar, isso também ele vai colher. Eu quero começar citando aqui Colossenses, ou melhor, Filipenses 3:13. Eu só quero citar, vocês já conhecem, aonde o Paulo ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, vocês sabem, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Irmãos, o passado, ele não volta mais. E o passado, ele foi importante. Hoje as pessoas que aprenderam que o passado dela foi ruim, o passado dela passou a ser uma lição para ela. Ela diz assim: o meu passado passou a ser uma lição para mim. Ah, se eu tivesse aprendido antes. Muitos de vocês aqui já disseram isso. Deveria ter aceitado a Jesus antes, deveria ter aprendido a respeito de família antes, deveria ter aprendido a respeito de autoridade espiritual antes, deveria ter aprendido de louvor antes, e assim subsequentemente. Mas graças a Deus que Deus ele tem nos dado esta oportunidade. Quando Deus chamou o Paulo, irmãos, ele tinha um prestígio muito grande. E quando você olha para os prestígios, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um prestígio muito grande, porque ele era um cara que tinha uma posição no judaísmo. Ele deixou tudo para trás para poder seguir Cristo. É por isso que ele diz assim: o que antes eu alcancei, ele diz, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo. Ele entendeu
que tudo que ele tinha alcançado no passado já não podia mais, já não valia mais para o presente. Tudo que ele tinha alcançado de prestígio já não valia mais a pena, porque o que ele tinha encontrado agora era maior do que o que ele tinha alcançado lá atrás. Entenda uma coisa: se aquilo que nós encontramos hoje, que é Cristo, que é a palavra, que é a fé, que é o entendimento, que é a presença do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, não for maior do que aquilo que deixamos para trás, nós somos aqueles que seremos candidatos a voltar. E quando a gente volta, é perda. Quando a gente volta, é derrota. Quando a gente volta, é fracasso. E quando Paulo ele entendeu que voltar era retroceder, e o reino de Deus não há retrocesso, no reino de Deus há progresso. Então o apóstolo Paulo, ele, o cara que tinha prestígio no judaísmo, ele que era da linhagem, ele que era um cara que tinha prestígio, que tinha voz ativa, que tinha condição de pedir até mesmo cartas, ele tinha influência. No meio do caminho encontrou com Cristo, e quando ele encontrou com Cristo, ele descobriu que tudo aquilo que ele achava que era bom, não era tão bom assim. Irmão, bom é estar com Cristo, bom é estar com a palavra, bom é ter autoridade espiritual, bom é saber que podemos dar autoridade, dar cobertura para a nossa família, e o mais importante é que nós podemos validar isso no nome de Jesus. Diga: no nome de Jesus, eu valido o que eu oro. Você valida no nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada conta que o Paulo deixou como esteiro, porque existem coisas que nunca estão acima do chamado de Deus. Tem coisas que não estão acima da bênção de Deus. Tem gente agora, irmão, destruída, derrotada, com o pé dentro do inferno, porque não soube dizer não para aquilo que tinha que dizer não. Nós aprendemos aqui esses dias, aqui na palavra, que é sim, sim e não, não. Tem muita gente que não disse não, e porque não disse não, estão presas, estão ancoradas no passado, estão ancoradas na derrota, e vão continuar, se não dizer não. A Bíblia Sagrada nos ensina, aqui no livro de Lucas, capítulo 17, a respeito da mulher de Ló. Vamos ler isso? Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo de número 30, a Bíblia diz assim: assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para torná-las. E, da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Olha para mim. O Senhor Jesus, Ele estava dizendo que tem hora na nossa vida em que nós não podemos voltar atrás. Não podemos voltar. A partir do momento em que você aceitou Jesus, você não pode mais voltar para o mundo. A partir do momento que você decidiu abandonar o pecado, seja ele qual for, seja o pecado de mentira, o pecado de crime, o pecado sexual, de qualquer origem, o pecado da idolatria, qualquer pecado que você tenha abandonado, você não pode mais voltar.
Não estou dizendo que você não tem direito. Você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Mas eu estou dizendo que no reino a qual você foi inserido não há regresso. É por isso que quando nós pecamos, até porque nós temos o livre-arbítrio, nós não queremos viver no pecado porque não somos pecadores, somos justificados. Pecador é aquele que vive no pecado. Nós somos justificados, mas nós pecamos. Diga, sou justificado, mas eu peco. Quando nós pecamos e quando nós caímos no poço, nós automaticamente, o Espírito Santo vem e faz uma pressão, e nós ficamos constrangidos pelo pecado que cometemos. E por que aquilo, há esse constrangimento? É o Espírito Santo mostrando para nós que nós não fomos feitos, nós não aceitamos a Jesus, Ele não está presente na nossa vida, o Espírito Santo, para que voltemos ao pecado. Então o Espírito Santo, ele vem e nos constrange para que possamos nos levantar e continuar a nossa caminhada dali para frente. Voltar não. A Bíblia diz assim que aquele que estiver no campo não volte para trás, porque chegará. Por que eu não posso voltar atrás? Porque quando Jesus voltar, irmão, eu não vou ter tempo para voltar, eu não vou ter tempo para despedir, eu não vou ter tempo para poder voltar lá em casa. É dali para frente. Ou seja, vai chegar um momento, quando Jesus voltar, não vou ter tempo para poder ir lá dar tchau, eu não vou ter tempo para poder ir lá assinar papel. É dali para frente. Eu não vou poder regressar. O Senhor Jesus, ele disse, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só o que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando nós lemos no capítulo 19, Ló, pessoal, era sobrinho de Abraão, habitou na cidade de Sodoma e Gomorra, escolha dele. Ele andava com o tio Abraão, homem de Deus, e começou a ter problema com o tio Abraão. Eles se separaram. A Bíblia Sagrada diz que Ló foi para o lado das campinas, porque os lados da campinas eram o lado mais bonito, parecia que era maravilhoso, e quando ele vai para lá, ele vê que não é tão maravilhoso assim. É por isso, irmão, que a vista engana. Nós não podemos viver por vista, porque a vista engana. O Ló foi para o lado das campinas, que era o lado mais bonito de Sodoma e Gomorra. Quando chegou lá, viu que era prisão, teve muitos problemas. A família dele foi sequestrada, os bens dele foi sequestrado. O tio Abraão foi lá com 318 nascido em casa, libertou ele. Ele devia ter falado, poxa, aqui não é um lugar bom para mim. Continuou lá. Olha para você ver como que Ló, ele foi um cara nécio. Ele não foi inteligente, ele não foi sábio. Ele viu que lá tinha problema, ele continuou lá. E a Bíblia Sagrada nos conta que depois de um tempo, Deus chamou Abraão e falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão faz uma intercessão indireta por Ló. O que é uma intercessão indireta? Ele falou, Deus, se tiver lá 50 justos, Deus falou, por amor dos justos eu poupo. E ele foi baixando, se tiver 30, se tiver 20, e se tiver 10, Deus falou, se tiver 10 eu poupo. Diga, o justo faz a diferença. Você está vendo, irmão? Se tivesse 10 justos, Deus ia poupar aquela cidade. Então vamos ser justos, que se formos justos, muitas coisas serão poupadas por causa de nós. Amém? Amém. Eu não estou pedindo para que você seja perfeito, e nem Deus pede isso. Nós estamos dizendo que nós podemos ser justos. Diga, eu não posso ser perfeito. Diga, mas eu posso ser justo. Diga, e ser justo faz diferença. Então, a Bíblia diz aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, a mulher de Ló, ela foi colocada como uma bandeira para nós. Tipo, como um exemplo para nós, dizendo, olhe para a mulher de Ló e lembra dela. Por que a mulher, como assim lembrar da mulher de Ló? Então Ló, ele era um cara muito rico. Em Sodoma e Gomorra conquistou muitos bens. Só que agora estava em jogo a salvação de Ló,
a salvação da esposa, a salvação dos filhos, a salvação dos genros. Estava em jogo a salvação deles. E quando Deus vai lá, a Bíblia diz, vocês conhecem a história, que Deus manda os anjos chegam lá para tirar Ló e a família de lá, puxam eles pelas mãos. Olha que privilégio. O anjo entra lá e o anjo puxa pelas mãos e tira a família para fora. Mas Deus dá ordem: não olhe para trás. E quando eles estavam indo, Ló, as filhas, os genros, estavam subindo as montanhas, eles estavam obedecendo. A mulher de Ló lembra de toda a história que ela viveu. Poxa, eu tenho gado, eu tenho casa, eu tenho tantas coisas lá. Quando ela olha, a Bíblia diz que ela vira o que, gente? Uma estátua de sal. É isso que Deus está dizendo. Lembrai-vos dela. Olhar para trás não resolve. Agora estava em jogo a salvação deles, a vida deles, a família deles. E mesmo assim, eles então, ela, no caso, ela resolve olhar para trás. Irmão, para trás não tem nada de bom. Tudo de bom está daqui para frente. É por isso que o Paulo disse: eu tinha prestígio, mas eu considero como esterco para alcançar Cristo. Ou seja, irmão, o que Deus vai fazer na nossa vida, da agora para frente, é muito melhor do que aquilo que já conquistamos. Quem acredita? Amém. Então esqueça das coisas que ficaram para trás. Deus não quer que você fique prisioneiro do passado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, nunca diga, os dias passados foram melhor do que este, porque nunca com sabedoria dirias isto. Nunca digas, os dias passados foram melhor do que estes, porque nunca com sabedoria diria isto. Significa dizer que esses dias, os dias que virão, serão melhor do que os passados. Pastor, mas no ano passado eu triunfei. Irmão, a mulher de Ló também tinha triunfado, tinha conquistado muitas terras, tinha muito gado, muito ouro. Era uma família invejada lá em Sodoma e Gomorra, porque por mais que eles estavam no meio do pecado, ou até envolvidos com o pecado, eles tinham a cobertura espiritual do Abraão, amigo de Deus. E isso fazia muita diferença na vida deles, mesmo lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que eu ensino a igreja a dar cobertura para a família, independente do pecado que eles estejam, na situação que eles estejam, no crime que eles estejam, na situação que eles estejam. Não importa se eles estão em Sodoma e Gomorra, não importa se eles estão vivendo, tem cobertura para eles, porque a cobertura espiritual é muito importante. E nesta palavra nós vemos que é importante essa cobertura espiritual e essa intercessão que se faz aos nossos familiares. Amém, igreja? Amém. Dê cobertura. Pastor, meus filhos estão atolados na lama. Não tem problema, dê cobertura para eles, porque Deus vai mandar um anjo para tirar eles de lá. Assim como tirou, a Bíblia Sagrada diz que os anjos foram lá e tiraram Ló e a família dele. Agora, irmãos, não olhe para trás. Não importa o que você deixou para trás. Não fique preso lá no passado. É hora de você caminhar. É hora de você colocar no teu coração: eu não posso virar uma estátua de sal. Ou seja, eu não posso olhar para trás e aquilo que me prende lá atrás me paralisar aqui hoje, no presente. Ela foi paralisada no presente porque olhou para o passado. Não olhe para o passado, porque se você olhar para o passado você fica paralisado. Deus não quer que você se torne uma estátua de sal. Ele não quer que você seja uma pessoa espiritualmente imóvel, bloqueada. O Senhor Jesus lhe disse: aquele que está no campo, não volte para trás. Lembre da mulher de Ló. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Lucas 9, versículo 62, aqui mesmo no capítulo de Lucas 9, 62, ou melhor, versículo 59, Lucas 9, 59,
A Bíblia nos diz assim: e disse a outro: segue-me. E ele respondeu: deixa que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha o chamado. O cara foi chamado exatamente numa hora difícil. Olha para você ver como que Jesus ele vem para a gente, e quando Jesus nos chama, a gente tem que decidir: ou é a nossa vida, ou é a nossa salvação, ou é os bens que ficou em Sodoma e Gomorra. Olha só, na hora que Jesus chega para chamar o cara, chamou Pedro exatamente no dia que Pedro, pescador, homem de Deus, ele era pescador, empresário do ramo da pesca, ganhava dinheiro com aquilo, e foi o dia que Pedro olhou para o barco. Ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro como naquele dia. Ele nunca tinha tido uma pesca tão maravilhosa. Tanto é que o tema desse milagre chama a pesca maravilhosa. Ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro como naquele dia ele ganhou. Ele olhou para os barcos lotados. A Bíblia diz que ele não encheu só o barco dele. A Bíblia diz que ele encheu também o barco dos companheiros. Ele olhou o barco dele lotado. Ele falou: nossa, eu nunca ganhei tanto dinheiro assim. Olhou para o barco dos outros amigos também, tudo lotado. Tudo pertencia a ele. Aí Jesus fala assim: agora você vai abandonar tudo isso daqui. Todo esse dinheiro que você ganhou hoje, você vai ter que abandonar. E você vai ter que, a partir de agora, ser pescador de almas. E Pedro tinha duas opções: ou ele olhava para trás, ou ele seguia Jesus. Só que olhar para trás só resulta em uma coisa: imobilidade espiritual, estado de ação. Não olhe para trás. Não seja um imóvel espiritual. É isso que Satanás ele quer que você faça. Que você olhe para o pecado, que você volte para o mundo, que passe na sua cabeça o cheiro do álcool e você fala: nossa, que vontade. Não. Não seja um imóvel espiritual. Você não precisa de nada disso. Você já tem um mosto já. Você já tem alegria. Você já pode se embriagar da alegria. Você já tem a palavra de Deus. Você já tem o chamado. Diga glória a Deus. Glória. Quem está entendendo a palavra? Jesus disse: não volte para trás. E ele pegou como exemplo: lembre da mulher de Ló. E agora ele está dizendo, então nós comentamos, o Pedro foi chamado exatamente o dia que ele ganhou mais grana. É o dia que Jesus falou: agora você vai deixar essa grana e você vai ser seguidor, pescador de homem. Ele olha para trás e ele fala: peraí, eu tenho duas opções. Ou eu volto para o meu mercado, que é um mercado muito grande, que é um mercado que me dá muito peixe, ou eu volto a pregar o Evangelho. E ele resolveu obedecer Jesus. Irmão, faça a mesma coisa que Pedro fez. Mesmo o seu barco esteja cheio lá no passado, diga: o passado para mim é como esterco. Diga: eu estou daqui para frente. Diga: os dias melhores serão os vindouros. Diga: vai ter luta, mas eu tenho a garantia da palavra de Deus, que Ele está comigo todos os dias. Agora ele chama esse cara exatamente, versículo 59, a hora em que o cara, ele estava no sepulcro do pai. Eu pergunto para você: o sepulcro de alguém que a gente gosta, de alguém que é ente querido, de um familiar, não é importante? Sim, mas não mais importante do que o chamado. E foi Jesus que fez isso. Existem coisas que parece que para a gente é tão importante, mas não é mais importante do que o chamado. Não é mais importante do que Jesus. Não é mais importante do que Deus. E ele falou: Senhor, eu até quero te seguir, eu até aceito a tua proposta, mas primeiro me deixa ir lá sepultar os meus pais. Irmão, se Jesus chamou você, esqueça o passado.
Aceite logo o chamado de Jesus. Por que ainda você não é batizado nas águas? Você está esperando o quê? Virar uma estátua de sal? Voltar para o passado? É a hora de você tomar uma decisão. Quem não é batizado nas águas ainda? Levanta a mão. Tem alguém que não é batizado nas águas? Batiza. Você precisa do batismo. E não é por uma questão religiosa. É porque Jesus está te chamando. Você não precisa olhar para os barcos cheios. Você precisa entender que você precisa de Jesus. Jesus falou: eu quero você. Ele disse: eu também quero te seguir, mas primeiro não, irmãos. Jesus te chamou. Jesus falou para ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Agora você vai vir e você vai anunciar o reino. Você vai vir e você vai anunciar o reino. O que é? Pessoal, enterrar os pais não era importante? Sim ou não? Sim, mas não mais importante do que o reino. Olha para mim, tem coisas que nós consideramos como primícia, como coisas importantes, mas não é mais importante do que o reino a qual você foi inserido. Amém, igreja? Amém. Satanás tem se levantado contra você, mas o teu Deus vai mostrar para o Satanás o reino que você faz parte. E porque o reino que você faz parte vai começar a expulsar o Satanás, e ele vai ver que você está inserido no reino, e porque você está inserido no reino, as trevas vão ter que ir embora, no nome de Jesus. Versículo 60, a Bíblia diz assim: mas Jesus observou, dizendo: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. No 61, e disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro os que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino. Olha para mim. Aqueles que olham para trás não conseguem alcançar o que Deus tem. A mulher de Ló olhou para trás, se tornou uma estátua de sal e não alcançou o que Deus tinha para ela. Irmão, o futuro que Deus tem para você é maravilhoso. Diga isso: o futuro que Deus tem para mim é maravilhoso. Por isso eu aceito o conselho de não olhar para trás. Diga: eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Diga de novo: 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 pelo prêmio. Pelo prêmio. Eu prossigo porque tem um prêmio. A mulher de Ló, ela jogou fora o prêmio. Não jogue fora o prêmio. Não jogue fora o prêmio do chamado. Não jogue fora o prêmio da vocação. Não jogue fora o prêmio que só a vocação, que só o chamado, que só Cristo pode te dar. Não olhe para trás. O rapaz falou: deixa eu enterrar meus pais. Ele falou: nem enterrar seus pais você está autorizado. É daqui para frente. Nada é mais importante do que o meu chamado, do que a sua comunicação comigo. E o outro falou: deixa eu dar um beijinho na minha mãe, no meu pai, na minha família. Ele disse: não. Ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Irmão, não olhe para trás. Nunca diga os dias passados foram melhor do que este. Você precisa colocar esta palavra no teu coração e dizer: se Deus falou, eu preciso acreditar. Os dias vindouros serão melhor, porque Ele disse para eu não dizer que os dias passados foram melhor do que esses. Então levante as suas mãos e declare assim: dias melhores virão. Diga mais forte: dias melhores virão. Dias melhores vão vir, igreja. Não olhe para trás. Pastor, mas meu passado foi de dificuldade. O seu passado foi, mas seu futuro será de glória. A Bíblia Sagrada diz no livro
de Jó o seguinte: o teu início realmente foste pequeno, mas o teu final será grande em extremo. Que recebe esta palavra, diga: grande em extremo. Grande em extremo. O prêmio da vocação de Deus, o prêmio da soberana vocação. O Paulo falou: eu prossigo por causa do prêmio do chamado. Eu tinha prestígio lá atrás, mas o prêmio da minha vocação vai me dar mais prestígio aqui hoje e no futuro. Diga graças a Deus. Você vai ter muito prestígio, igreja. Eu estou falando no nome de Jesus. Receba esta palavra. Você vai ter muito prestígio por causa do prêmio da vocação de Cristo. Ninguém que põe a mão no arado olha para trás. Por que Deus fala para a gente não olhar para trás? Primeiro, porque olhar para trás é retroceder. O reino não tem retrocesso, o reino tem progresso. Se tem progresso, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Por que eu não posso olhar para trás? Porque eu não posso ser um imóvel espiritual, não posso virar uma estátua de sal. E por que eu não posso olhar para trás? Eu não posso olhar para trás porque nada é mais importante do que o meu futuro em Deus. O meu passado não é mais importante do que o meu futuro em Deus. Eu não posso olhar para trás porque a Bíblia diz que se eu olhar para trás eu não estou apto para entrar no reino. Então eu não vou olhar para trás porque eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero conquistar o que o reino tem para mim. Eu quero ser participante do reino. E se eu olhar para trás, eu me excluo do reino. Diga: isso não vai acontecer comigo. Diga glória a Deus. Ele falou: filho, deixa as coisas para trás. Você acha que é importante despedir das pessoas? Você acha que é importante enterrar os mortos? Mas eu digo para você: o mais importante é você ficar fixo no reino e não olhar para trás. Porque quem olha para trás não é apto para conquistar o reino, para entrar no reino. Não é apto para o reino. Por isso que muitas pessoas, elas recebem o chamado, elas creem em Deus, elas andam com Jesus, e quando Jesus enche o barco delas, elas resolvem olhar para o barco e não olhar para a vocação. Só que é o seguinte, meu irmão, o Senhor Jesus, ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça, mas tem o reino. Algumas pessoas ficam com o barco cheio de peixe, só que o barco cheio de peixe uma hora vai acabar. A pessoa fica ligada como a mulher de Ló nas riquezas, mas a Bíblia Sagrada nos mostra aqui que as riquezas dela se tornaram o que, gente? Cinza. As riquezas da mulher de Ló e de Ló lá em Sodoma e Gomorra, aonde eles tinham conquistado muitos bens, se tornaram cinza, foram tudo queimados. Por isso que eu estou dizendo para você, aquele que nós temos depositado a nossa fé, é esse que vai nos ajudar, porque esse não pode se tornar cinzas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente é chamado por Deus, a gente precisa acreditar nesse chamado. 1 Reis capítulo 19. Abra sua Bíblia lá. 1 Reis capítulo de número 19. Nós comentamos aqui, meus irmãos, do Paulo, que tinha prestígio entre os judeus. Paulo tinha o prestígio entre os judeus, mas ele falou: tudo é esteiro, que o meu futuro será brilhante. Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Moisés, quem é que renunciou ao passado? Moisés. Hebreus 11, a Bíblia diz que ele, sendo filho da filha de Faraó, pela fé ele negou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês ouviram isso? E quando ele estava lá no deserto apacentando as ovelhas, ele nunca falou: poxa, deixa eu voltar lá para o Egito para viver no Egito e porque lá não tinha glória. Não, ele considerou tudo como esteira. Ele recomeçou do zero.
E quando Deus traz ele para o Egito, traz ele como autoridade. E se Moisés não tivesse deixado aquele clamor do Egito para poder assumir o chamado de Deus, ele não teria sido o Moisés que a gente conhece, um profeta, um homem que Deus falava face a face. Outro também que renunciou grandes coisas, meus irmãos, e que não deixou ser dominado, empolgado com isso, foi o Abraão. Abraão, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero mudar a sua vida, eu quero abençoar a sua vida, sai do meio da tua parentela, você sai daqui e você vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. E Abraão pega e fala: Senhor, tudo bem, olha só, Abraão vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu acreditando mesmo em Deus pela fé. E Abraão, ele tinha saudade da casa. Você pensa que ele não tinha saudade dos pais, saudade da comida da mãe? Ele tinha saudade, igreja. Mas ele falou assim: eu tenho saudade, mas eu não posso voltar pelo prêmio da soberana vocação. Moisés, ele falou: poxa, lá no Egito era muito bom, agora eu estou no deserto, eu estou aqui no deserto, lá eu vivi uma vida faraônica, lá eu vivi uma vida de recursos, lá minha mesa estava farta, lá eu tinha empregados a meu favor, agora eu estou no deserto. Mas ele falou: mas eu não posso voltar atrás, eu preciso cumprir o meu chamado, eu preciso obedecer. Deus apareceu para ele lá no deserto, lá no pasto. Às vezes, irmãos, a gente precisa sair do Egito, sair do glamour, ir para o pasto, e ali Deus aparece para a gente e mostra para a gente qual é o propósito dele. Então, nem Moisés olhou para trás, nem Paulo olhou para trás, nem outros, nem Abraão. Abraão continuou insistindo na terra que Deus queria dar para ele. Falou: habita na terra que eu te disser, te abençoarei grandemente e darei para a tua descendência. A mulher do cara era estéril, e Deus falava: isso aqui pertence a teus filhos, tá bom? Olha Deus chamando a existência, porque Deus faz assim, irmãos. Ele fala para a gente: você vai ser assim, você vai ter grande, você vai ter tantas posses, você vai ter isso. E a gente fala, e a gente olha para a gente não vê condição. Você não precisa ver condição, você só precisa crer. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga: eu não preciso ver condições. Diga: eu só preciso crer na promessa. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte. A gente não precisa ter condição, a gente só precisa acreditar na promessa. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. O livro sagrado continua dizendo aqui agora, em 1º livro de Reis, no capítulo 19. 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, a Bíblia diz assim. 1 Reis 19. A Bíblia diz assim: e partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com uma 12ª. Olha para mim. Um homem simples, um lavrador, como era Davi também, um pastor de ovelhas. Mas quando Deus quer fazer, ele escolhe aonde ele quer. Às vezes a gente acha que Deus vai pegar a gente no palácio para transformar a gente em rei. E a gente vê que Deus ele pega no pasto. Ele mostra a glória dele. Às vezes a gente acha que vai se levantar um líder dessa situação, e como não se levanta um líder daquela situação, Deus ele vai lá e pega a estéril e faz dela mãe de filho para levantar um líder. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. Nunca diga os dias passados foram melhor do que esses, porque nunca com sabedoria falarias isso. Olha o que Eclesiastes 7 está nos ensinando. Essa palavra está mostrando para nós, olhar para trás é o pior atraso da vida das pessoas. Quem está no reino? Então não olhe para trás, porque não tem regresso. É só para frente. É só para frente no nome de Jesus. Capítulo 19, então a Bíblia diz que ele chegou
e Eliseu estava lavrando. Era um lavrador, estava cuidando da roça. Lavrando. Ele estava com 12 juntas de bois, ou seja, tinha 24 bois. 12 juntas. Uma junta é 2 bois. Ele estava na 12ª, ou seja, na 12ª junta de boi. Ele estava lavrando a terra. Elias passou sobre ele, lançou a capa sobre ele. Olha para mim. Lançou o manto. No entendimento judaico, o manto, como nós temos às vezes aqui, já usei aqui o talit, alguns usam também, é um símbolo do judaísmo muito grande. Mas não é um símbolo que nós temos que usar ou deixamos de usar. Tanto faz usar ou não faz. Ele tem um símbolo importante. O branco representa a paz enfim, depois eu explico para você. Tem outros significados dos nozinhos. São 5 nozinhos na ponta que representa a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas não é o viés do nosso culto hoje, a tônica propriamente dita. Então ele passou e jogou o manto, porque os hebreus usavam o manto. E na cultura dos judeus, o manto representa a cobertura, a proteção de Deus. E aquele garoto estava no meio do nada, irmão. Estava ali passando, e de repente é o chamado de Deus como vem. O cara passa e joga o manto sobre ele, lança o manto sobre ele, lança a capa sobre ele. Eliseu fala: peraí, o que está acontecendo? Eu só estou trabalhando aqui, irmão. Deus, ele chama a gente exatamente o dia que a gente nem imagina, o dia que a gente menos espera, em o lugar que a gente menos espera, fazendo o que a gente menos espera. Ele quer usar a gente. Lançou a capa sobre ele, e ele fala: peraí. A Bíblia Sagrada diz assim: e deixou os bois e correu após Elias. E versículo 20 diz assim: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E Elias disse: vai e volta, porque o que te fiz? Olha para mim. Elias falou o seguinte: você está autorizado beijar o teu pai e a tua mãe, só que você tem que voltar, porque o que Deus tem para fazer para você não está lá no passado, está daqui para frente. Irmão, é daqui para frente. Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Toma posse, toma posse. Deus vai fazer coisas grandes na sua família a partir de hoje. Vai fazer coisas grandes na nossa igreja a partir de hoje. Vai fazer coisas grandes nas suas finanças a partir de hoje. Vai enviar coisas grandes em nome de Jesus a partir de hoje. Quem é que está recebendo aqui? Vai libertar seus filhos, vai liberar cura, vai liberar transformação, vai liberar prosperidade. Sentenças de inveja, de maldições serão quebradas em nome de Jesus. Receba essa palavra. Diga: eu recebo sobre a minha vida. Irmãos, isso é muito forte. O que Deus estava fazendo ali era muito forte. Você sabe do que eu estou falando. Você está vendo aqui que é um chamado. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai. Ele voltou. E a Bíblia Sagrada diz que ele beijou os seus pais e sua mãe. Ele voltou, pois, de seguir e tomou as juntas de boi e os matou com os seus aparelhos. Ele cozeu. A Bíblia Sagrada diz que ele vai. Algumas Bíblias está escrito ele imolou. Alguma Bíblia está escrito imolou. Imolou quer dizer matar, sacrificar. E alguns entendem como sagrado. Olha o que ele fez com os bois, que era instrumento de trabalho dele. Irmão, olha para mim. Quer saber de uma coisa? O Paulo tinha prestígio, ele botou fogo no prestígio. Ele disse: é como esterco para mim. O Moisés tinha o Egito, a vida faraônica. Ele colocou fogo na vida faraônica. Falou: eu só quero o que Deus tem para mim. O Abraão foi chamado por Deus e falou: tem a minha família, eu vou deixar tudo para trás, mesmo gostando deles, eu vou viver o que Deus tem para mim.
Agora o Eliseu, a Bíblia Sagrada nos conta que ele tem a família, ele vai lá, beija os seus pais, e ele vai lá e pega os bois e mata os bois, ele pega e faz um churrasco com os bois, ele prepara, ele pega o arado dele e coloca fogo no arado dele, como se ele estivesse dizendo: olha, nunca mais eu vou arar a terra, a partir de agora eu serei profeta, a partir de agora eu vou cumprir o meu chamado, a partir de agora eu não vou mais olhar para trás, eu vou queimar o arado. Pastor, mas você acabou de pregar que a gente não pode deixar a mão no arado. São duas coisas diferentes. Nesse caso aqui, Eliseu, o arado representava para ele o passado, ele tinha que queimar. Irmão, tem muita coisa na tua vida que está te atrapalhando, e você tem que colocar fogo, está te bloqueando, está fazendo você se tornar um imóvel espiritual, uma estátua de sal. Põe fogo, joga fora. Você não precisa mais do passado, você não precisa mais de viver coisas que a velha criatura sua vivia. Você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é livre. Amém, igreja? Amém. O passado não interessa mais para você, não pode mais fazer parte da tua vida o passado. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi, e a Bíblia diz aqui que ele voltou, versículo 21, ele tomou a junta de bois, ele matou os bois. Olha a coragem do cara, ele não ficou preso. Nossa, e vai que eu volto depois e eu preciso desses boizinhos aqui, né? Ah, não, vou deixar aqui mesmo. Não, irmão, põe fim logo, põe fim logo, acredite logo no chamado de Deus. Não fica preso a coisinhas não, fica preso a coisinhas não. Fica preso a coisinhas não. Tem gente que tem dó de fazer aquilo que tem que fazer. Não pode. Toma logo a atitude. Tem que ir logo para o batismo das águas. Não pode. Werner, pastor, quero batizar. Vou batizar. Vou marcar. Vou batizar. Agora, uma decisão sua, claro. Mas por quê? Pessoal, porque o prêmio da soberana vocação de Deus é muito maior do que o mundo, do que o pecado, do que as desgraças. Olha, pessoal, o que Deus tinha para Ló era muito mais do que aquilo. A mulher de Ló olhou para trás, foi queimada, irmão, não olha para trás não. Faça como Ló, como Jó, desculpa. O Jó, ele falou assim: ai meu Deus, eu tinha tantos filhos. O Jó perdeu os filhos, não foi um não, foi 10. Jó perdeu dinheiro, e não foi 10 cruzeiros não, foi milhões. E Jó perdeu os empregados. Até a mulher de Ló não era desconfiar, que ela não serviu mesmo Deus, porque ela falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele não tinha o apoio da esposa, não tinha o apoio de ninguém, mas ele tinha o apoio principal, o apoio de Deus. Ele não olhou para trás, ele falou: nu eu vim, nu eu volto, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu o dobro. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que você deixou, não olhe para aquilo que você perdeu, olha para o futuro, porque lá na frente Deus tem o dobro para você. Diga glória a Deus. Lá na frente Deus tem coisas maiores para você. Diga: os meus olhos estão lá no futuro. Diga: Deus tem mais para me dar. Diga: Deus tem mais para minha vida. É muito forte isso, igreja. Você ainda não colocou fogo nos bois, precisa colocar. Aí se eu precisar, você não vai precisar dele não, você precisa de Deus. Você não precisa voltar para a vida faraônica não, porque a glória que Deus tem para você é muito maior do que uma vida faraônica. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, por esta palavra. Nós estávamos ontem, eu estava lá em casa meditando, orando, buscando. Eu estava falando: Deus, dê a palavra para a tua igreja, Deus. E Deus falou no meu coração: lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso que Deus falou no meu coração. E quando Deus ele falou no meu coração: lembrai-vos da mulher de Ló, já logo veio. Ela perdeu tudo que Deus tinha para ela e para a família, porque ela ficou presa nas riquezas de Sodoma. Olha para mim, o que adianta ela olhar para trás?
por causa das riquezas. Número 1, não adiantou por causa de nada, porque a riqueza dela pegou fogo. E o pior não foi a riqueza dela ter pegado fogo, irmãos. O pior foi ela ter se tornado uma estátua disso. Deus permitiu que isso acontecesse? Para mostrar para mim e para você, para nos dar o exemplo, de que não vale a pena olhar para trás. Só vale a pena prosseguir, só vale a pena lutar, só vale a pena lutar pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele voltou, ele colocou fogo nos bois, ele usou as madeiras ali do aparelho, e ele, olha só, ele matou os bois e ainda quebrou o arado. Ele falou: nunca mais. Tem coisa que é para dizer nunca mais mesmo. Diga glória a Deus. Tem coisa que é para dizer nunca mais. É o prêmio da soberana vocação de Deus. Valeu a pena ele se tornar profeta, irmãos. Como? Olha agora Eliseu. Ele chegava e falava para o rei. Ele falava para o rei. Ele falou uma vez para o rei: por que você rasgou as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Olha com a autoridade que ele estava falando agora. Ele tinha acesso aos reis. Você acha que ele teria acesso aos reis, às autoridades? Você acha que ele tinha autoridade para falar com autoridade com os reis, se ele não tivesse deixado os boizinhos dele, os aparelhinhos dele? Não teria. Agora ele estava entre os grandes, agora ele tinha prestígio. Ele era um homem que vivia uma vida regalada, foi sucessor dos maiores profetas. O Elias fez o dobro de milagres. Um homem que tinha autoridade na mão, que ele bateu a capa no Jordão, o Jordão abriu. Uma autoridade desse nível. Mas para isso ele teve que colocar fogo nos bois, ele teve que queimar o arado, ele teve que dizer: nunca mais eu volto, vou seguir o chamado de Deus. Quer ter autoridade, não quer? Você quer ter prestígio, não quer? Deus tem tudo para você, foi para isso que Ele te chamou. Então hoje mesmo, coloque fogo nos bois. Hoje mesmo, coloque fogo nos bois. Não olhe para o passado nunca mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Receba esta palavra no teu coração. Vamos aplaudir Jesus por causa desta palavra. Louvado seja Deus.